O Munch, né, como eu já falei para vocês, ele é um artista que ele não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Noruega, em Oslo, num vilarejo perto de Oslo, na verdade. E aí depois ele se mudou para outros lugares, né. Só para entender um pouquinho a questão da obra do Munch, ele é um cara que ele teve grandes problemas psicológicos e emocionais, porque ele perdeu a mãe muito cedo, e depois ele perdeu a irmã aos 14 anos também, muito cedo, as duas devido à pneumonia, né? Ele foi criado pelo pai, então ele não teve uma vida muito fácil, né? Dessa forma, então, ele resolveu, né, tentar solucionar os seus problemas, dando vazão, né, à arte e indo em direção à subjetividade, à introspecção, muitas vezes abordando os temas da ansiedade, da melancolia, do medo e da morte, né. A obra mais famosa do Munch é O Grito. A primeira vez que essa obra foi pintada foi em 1893, mas existem 4 versões dessa pintura, como pintura, e mais uma obra que foi feita, uma gravura, uma litografia, na verdade. Então eu vou mostrar para vocês as diferenças nas obras e os anos que elas foram feitas, né? É considerada uma obra que ela é considerada a iniciadora do expressionismo, né? Mas isso, vamos pensar que o expressionismo começa lá em 1905, né? Mas o Munch é considerado um dos precursores. O que seria precursor? O iniciador, né? O que inicia tudo, mas sem nomear aquilo, do expressionismo. Então essa daqui é considerada uma das telas que inicia o movimento expressionista, né? Grande parte das obras do Munch, elas vão abordar cenas tensas, temas difíceis como a solidão, a melancolia, a ansiedade e o medo, né? Tem algumas explicações pelos críticos de arte, tem algumas explicações que vêm do próprio Munch sobre isso, né? Algumas pessoas falam que é um autorretrato, que ele está ali se retratando mesmo depois de uma crise de ansiedade. Outras pessoas que na verdade aquilo ali, essa forma andrógena, né? O que é andrógeno? Que não é nem homem nem mulher, ela reflete muito todo mundo. Eu fico com as duas. Eu acho que é um autorretrato e eu acho que é um retrato do mundo ali sim, né? E vocês vão ver que grande parte das obras dele, ele coloca essa questão dessa expressividade muito forte no semblante das pessoas, com essas emoções e esses conflitos psicológicos o tempo todo. Aqui eu vou ler essa análise daqui do quadro do Munch, que é vindo de críticos. Depois eu vou falar sobre qual que é a visão dele mesmo, do próprio autor. Então, nesta pintura é possível ver 3 pessoas, uma em destaque com uma expressão de angústia e 2 mais longe, no fundo de uma ponte. É possível ver o céu pintado com cores quentes e um lago. Essa obra de arte revela alguém em desespero e se enquadra com o sentimento do artista, que durante a sua vida enfrentou vários problemas psicológicos e vários conflitos familiares. As formas distorcidas e a expressão do personagem revela a dor e as dificuldades que a vida pôde apresentar, resultando no grito, uma forma de expressão desse sentimento. Uma entrada no diário de Munch com a data de 22 de janeiro de 1892 conta um episódio em que o artista estava passeando em Oslo, perto de um forte com 2 amigos, e ao passar por uma ponte sentiu um misto de melancolia e ansiedade. O artista teve uma crise nervosa em 1908, quando morava em Berlim, e por isso decidiu voltar para a Noruega, onde viveu os últimos 20 anos. Então, o Munch, ele sempre tinha essas crises de ansiedade. E aí tem um relato dele sobre isso, né? O próprio Munch deixou um pequeno texto em que ele fala sobre a experiência que resultou em O Grito, que é a seguinte: passeava pela estrada com 2 amigos, olhando o pôr do sol, quando o céu de repente se tornou vermelho como sangue. Parei, recostei-me na cerca, extremamente cansado.
sobre o forte preto azulado e as cidades estendiam-se sangue e línguas de fogo. Meus amigos foram andando e eu fiquei, tremendo de medo. Podia sentir um grito infinito atravessando a paisagem. Eu acho que esse relato dele mostra exatamente isso, né? Ele estava acompanhado, mas na verdade ele estava sozinho, não adiantou nada, né? O que é nosso, o que é da subjetividade, o que é do nosso psicológico, muitas vezes não adianta a gente explicar para o outro. Não adianta a gente pedir socorro, porque só a gente sabe o que a gente sente. Isso é muito louco, muito louco. Eu me identifico muito com esse trecho, com esse relato do Munch. É difícil quem não vive hoje, no meio de tanta gente, mas sozinho, né? Mas aí tem uma outra relação também de uma historiadora que ela acha que ela identificou em 2005 a paisagem que inspirou o Munch ali, desse fundo do quadro, né? Segundo a pesquisadora, a paisagem que se vê no fundo da tela seria composta pelas montanhas de Christiania, a atual Oslo, observadas de Ekeberg, onde ficava o hospital psiquiátrico em que a irmã mais nova do artista, Laura, teria ficado internada sob o diagnóstico de esquizofrenia. Perto do local havia também um matadouro. Segundo a historiadora, os gritos dos animais na hora da morte, combinados com a dos loucos do asilo, é o que teriam motivado Munch a pintar o quadro. Independente, né, do que foi, ambos os casos seria algo bem atordoante, né? Então o Munch pintou 4 séries de pintura dessa obra, tá? E uma gravura, e eu vou mostrar para vocês agora, né, quais são. A primeira foi pintada em 1893 e a última em 1910. E uma dessas séries está avaliada em 119 milhões de dólares. É a obra mais cara do mundo. Foi leiloada em 2012. É a obra mais cara do mundo. Essa é a primeira versão, que é tinta a óleo sobre pastel. E ela foi pintada em 1893. Essa para mim é a mais famosa de todos. Quando você digita geralmente no Google, aí geralmente é essa que aparece, né? Essa daqui é a segunda versão do mesmo ano, só que ela foi feita a lápis. Olha a diferença. Essa é a terceira versão, que é giz pastel sobre cartão, que é de 1895. As cores do giz pastel, elas são bem vibrantes, não sei se vocês conhecem o giz pastel. Aí a gente tem a quarta versão. Essa obra ela foi roubada em 2004 e ela até foi recuperada, mas ela tem o que os ladrões fizeram com ela é irreparável. Ela tem marcas de furos de queimaduras de cigarro, de rasgos, é quase irrecuperável o que aconteceu com essa obra aqui, que foi roubada. Quando ela foi roubada ela e uma outra obra que eu vou mostrar para vocês, chamada Madonna. E essa obra aqui, o que aconteceu? O grito fez muito sucesso, então ele precisou meio que fazer coisas porque a procura estava muito grande. Ele fez essa gravura que chama litografia, então ele consegue fazer várias iguais, né? Que é essa daqui. Como eu disse de outros pintores, né, no expressionismo, o Munch também teve influência de outros pintores, e alguns deles são o Van Gogh e o Gauguin, né, que são pintores que retrataram muito dessa questão da expressividade individual e subjetiva, né. Aqui eu vou mostrar algumas outras obras do Munch, para vocês terem ideia de como ele trabalha.
Vou deixar essa parte aqui para vocês lerem, porque são mais curiosidades, tá? E sobre os tons de cores e tudo isso, né? Mas deu para perceber que o tema é sempre basicamente o mesmo, né? Miséria, doença, tristeza, angústia, tormento. Vocês perceberam que a família tem um histórico de esquizofrenia, então tudo isso colabora, mas isso, né, não é uma questão patológica que vá minimizar o trabalho do Munch. Ele é um artista muito respeitado, muito importante, que eu acho que ele vai de encontro com grande parte com o que a gente sente. Criança Doente, uma das obras muito famosas dele, muito importante na carreira dele. A Tempestade. Eu deixei a explicação aqui para vocês verem depois, cada uma com mais tranquilidade. Amor e Dor. Essa que eu acho maravilhosa. A Puberdade. O Munch tem uma questão muito, ele fala muito dessa questão das etapas, como que eu posso dizer, da psicogênese, assim, sabe? Desse crescimento da puberdade, da sexualidade. Ele trabalha em algumas obras esse quesito da sexualidade também, principalmente da sexualidade da mulher. Não sei se vocês repararam, mas você percebeu que parece que a gente nota o movimento do pincel, tanto nessa obra, quanto no Grito, quanto nessa outra aqui, ó. Parece que a gente vê o movimento, parece que dá até para perceber ele pintando, porque a gente nota o movimento que o pincel faz. É muito louco isso, é muito louco. Isso daqui pra mim é bárbaro, tá? É triste, mas é bonito. Dá pra, sabe, essa coisa sempre, as pessoas sempre meio que curvas, né? Meio que cansadas, meio que recolhidas, assim. É como se não tivesse mais saída, né? Não tivesse mais solução. E perceberam os títulos? Ó, Melancolia, Ansiedade. Tem uma outra aqui, ó, chamada Desespero, ó, que é essa daqui. Ansiedade. Olha, vocês conseguem entender a marca do pincel que eu falo? Putz, é muito louco, é muito bom isso. Essa daqui que é a obra que foi roubada também, ó, junto com o Grito. Eles deixaram um bilhete ainda, viu? As pessoas que roubaram deixaram um bilhete, sendo irônicos com a falta de segurança do museu. Essa obra é chocante. Olha que louco, o quadro retrata a rua repleta, uma massa de gente com ar cansado, todos com trajes muito semelhantes e chapéus. E aí ele teve uma série de trabalho chamada O Friso da Vida, que é uma das séries mais importantes da carreira do Munch, que é O Friso da Vida, um poema sobre vida, amor e morte. Então, olha só, na década de 1890, Munch dedicou-se a uma série ambiciosa de pinturas chamada O Friso da Vida. Este friso foi concebido como uma série de imagens livremente adjacentes, o que daria uma visão clara da vida e da situação do homem moderno. Munch escreveu: por meio de tudo, venta a linha curva da costa e para além dela o mar, enquanto sob as árvores a vida, com todas as suas complexidades de tristeza e alegria, continua sobre eles. Os três principais temas do Friso da Vida são o amor, a ansiedade e a morte. Ele está falando, na verdade, o Friso da Vida é uma alegoria da vida moderna, né, desse início do século XX. A série inclui esboços, pinturas, desenhos e gravuras. Munch não gostava de se separar de suas pinturas, porque ele pensava em seu trabalho como o único corpo de expressão. Eu acho que eu sou um pouco assim. Acho que por isso que eu nunca vendo nada do que eu faço. Parece que como se eu estivesse vendendo uma parte de mim, né? Queria ter conhecido o Munch, acho que a gente ia trocar muita ideia.
Na série O Friso da Vida, o grito faz parte, tá? Então, é uma série de trabalho que ele faz essa série de trabalho, né, muito diante dessas crises emocionais e ansiosas, né, que era idas e vindas a hospitais psiquiátricos. Essa daqui faz parte da série também, Friso da Vida, chamada Separação. Vocês perceberam que nunca é leve, né? O tema nunca é leve, é sempre pesado. Cinzas. E essa daqui chamada Dança da Vida. É isso, meninas, que eu tinha para falar com vocês sobre o Munch, sobre o expressionismo. Queria que vocês não ficassem pensando assim, nossa, mas esse cara só é depressivo, só fala de coisa triste. Era necessário que alguém falasse sobre isso, né? Porque nunca ninguém havia falado nada sobre. Então é por isso que o Munch fala. Ele fala dessa tristeza mesmo, porque não era isso que parava nas telas antes. Eles retratavam a felicidade, as festas, a alegria, as imagens religiosas, mas é a primeira vez que a gente retrata o sofrimento humano interno mesmo, a subjetividade. E talvez seja uma dica, né, pra gente dar mais vazão para isso. Não que a gente tenha que ser triste, mas muitas vezes a gente não se permite viver o luto. E eu falo luto em vários sentidos, não só quando a gente perde alguém com morte. Eu falo do luto de situações mesmo, que a gente merece nosso silêncio, nosso pensamento, processar toda essa informação que está acontecendo com a gente. Bem, é isso. Essa é a minha aula do dia 1º de abril, 1º/4 de 2020. Eu não vou deixar atividade para vocês. A minha atividade é que vocês vejam os vídeos que eu fiz, assistam o filme Arquitetura da Destruição, vejam os 2 vídeos do YouTube. É só assistir e ver, entendeu? Pensar. Eu só quero que vocês pensem, não quero que vocês escrevam nada, quero que vocês reflitam, tá? Eu deixei um texto de suporte também, caso você queira entender um pouco mais sobre a obra do Munch. Um texto em PDF lá, de uma autora, que ela faz análise da obra O Grito, e não vai ter atividade, tá? Nada para entregar. A única coisa que eu quero que vocês façam é que vocês vejam os filmes, os vídeos e esses slides de novo. E que vocês entrem lá no Moodle e visualizem todas as aulas, os arquivos das 2 últimas semanas também, para concluir lá com o visto azulzinho nos quadradinhos. Tá bom? Então é isso. Um beijo, amores. Até mais. Tô com saudade.